Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio da primeira temporada do Infocast Vilhena, o seu podcast de assuntos importantes e relevantes, gente. Bom, eu me chamo Kézia Rodrigues, sou jornalista e eu, juntamente com meu amigo, com meu colega de trabalho, Joel Jonas, nós vamos começar aí nessa jornada, né, com esse projeto maravilhoso que é esse podcast Infocast Vilhena. Joel Jonas, obrigado! É isso mesmo, Kézia. Eu que fico muito honrado de iniciar esse projeto com você e como você mesma já disse, esse projeto ele foi idealizado, ele foi pensado justamente para abordar aqueles temas que as pessoas gostariam de saber. Você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, está nos acompanhando de qualquer plataforma digital, você saiba que nesse podcast você vai ter muitos assuntos relevantes, importantes, que fazem a diferença no seu dia a dia. E a gente sempre vai buscar, através da nossa experiência, eu sou jornalista, também apresento programa de televisão, então a gente vai usar essa experiência para poder abordar esses assuntos e trazer todos eles para você de uma forma descontraída, de uma forma que você consiga compreender e que você consiga também trazer muitas informações para o seu dia a dia. Às vezes são dúvidas que você gostaria e que você não tinha esse espaço para poder saná-las. Gente, e para abrir esse episódio, nós vamos abrir, né, com chave de ouro, tá? Olha só, o nosso convidado de hoje, ele já é de casa. Costumo dizer que ele já é de casa porque a gente já produz vários conteúdos junto para TV, para internet também, e hoje em especial para o nosso Infocast Vilhena. Hoje nós recebemos aqui ele, o chefe Pedro Bagatoli, é o nosso primeiro convidado de honra. Chefe Pedro Bagatoli, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Que isso, Kézia. Muito obrigado você, Joel. Parabéns pela iniciativa. Uma alegria estar fazendo parte, né, principalmente do primeiro episódio do Infocast. Muito sucesso para vocês. Obrigada. Para nós que estamos sempre tentando mostrar o nosso trabalho, independente o ramo que seja gastronomia, seja moda, enfim, independente seja o agronegócio. Eu acredito que trazer a informação para muitas vezes pessoas que não têm acesso a essa informação, não têm tempo, né? E aí o podcast, ele dá essa flexibilidade da pessoa também depois assistir no tempo que ela pode. Então, parabéns pela iniciativa, estou muito feliz, obrigado pelo convite e espero fazer a altura desse podcast de vocês do Infocast, tá bom? Que legal. E o chefe Pedro Bagatoli, ele é proprietário de 2 restaurantes aqui no nosso município, é o restaurante Conveniência Catarinense e também o Sugestão do Chefe. Ele é também formado, né, gente, em gastronomia, trabalha com eventos também, né, aos finais de semana, né, e tudo mais. Então, ele tem amparo e experiência, né, para abordar o assunto que a gente escolheu hoje, que é a culinária regional. Então, o assunto que hoje nós vamos abordar com o chefe Pedro Bagatoli é justamente essa culinária aqui da nossa região, que ele valoriza muito, né, que ele sempre acrescenta aí nos pratos que ele produz. E a culinária regional, gente, se tornou aí uma tendência no setor de alimentação. Então, sempre quando a gente busca passear por outros estados, sempre que a gente busca viajar, né, conhecer outros locais, a gente sempre pensa na culinária regional, né? Ou ali, né, da cidade aonde a gente vai visitar. Por exemplo, ali no Pernambuco mesmo, né? O prato principal é o quê? A carne de sol, a carne de bode, a macaxeira, né? Na Bahia nós temos o vatapá, o acarajé, o caldo de sururu. E aqui no estado de Rondônia? Chefe, o que a gente pode considerar como prato regional? Como o carro-chefe da nossa região? Então, Kézia, até quando você me falou sobre o assunto, eu fiquei muito feliz porque até parece que eu já vim combinado eu só vou vir se for para falar desse assunto. E não foi bem real, foi vocês que escolheram o assunto. E eu fiquei muito feliz porque realmente regionalismo é o que eu tenho vivido nos últimos 5 anos da minha vida, vamos dizer assim, nos últimos 5 para 6 anos. Desde quando eu cheguei aqui, eu abri meu primeiro restaurante, comecei a trabalhar nessa parte de eventos, sempre com tempero fresco, uma culinária caseira, nada de industrializado.
e depois eu comecei a dar atenção cada vez mais para o regionalismo, através de uma injeção de colegas chefes de cozinha que sempre representam culinárias nordestinas, culinárias de Minas, culinária do Sul, os ingredientes locais. E assim, a culinária regional, se a gente for ver a de Rondônia, a culinária da Amazônia, é que Rondônia ela é colonizado por uma... É muito misto a colonização de Vilhena, e principalmente Vilhena pelo sulista, pelo pessoal gaúcho, paranaense e o catarinense. Mas se você sobe para Porto Velho, de Paraná, para as cidades mais próximas dos rios, eu sempre falo isso, o que é típico na nossa região é o tambaqui assado. O tambaqui assado eu acredito que seja um dos carros-chefes. Tambaqui com a porção de vinagrete, com a banana frita, entendeu? Com o baião ou com arroz, também, com a farinha, exatamente. Esse é o típico do amazonense de Rondônia. Comer o tambaqui, o pirarucu, que é tido como o rei da Amazônia, que é tido como um dos peixes reis da Amazônia, é muito consumido na nossa região também. Nós temos uma grande produção. Então, mas Pedro, isso é o que vamos dizer assim, o ribeirinho come? Sim, é o que o ribeirinho come. É o peixe na brasa, o peixe moqueado, como eles falam muito, que é o peixe na folha de banana da terra, por exemplo. Então, ele defumado. A gente está falando aqui de dois carros-chefes, o tambaqui e o pirarucu, mas nós temos aqui o pintado, nós temos a pirarara, nós temos a própria piranha, que é feito muito caldo, né? O próprio ribeirinho faz muito caldo dessa piranha. Então, o que é o regionalismo do rondoniense? É sugar essa matéria-prima que nós estamos na Amazônia, né? O açaí aqui em Vilhena não é tão comum, mas lá em Porto Velho você vê açaí nas feiras sendo tirado, né? Na hora, sendo batido na hora, que eles chamam de espolpado na hora, e saindo aquele creme grosso, que não é o açaí sorvete, né? Que é o puro quer ver mesmo, o paraense briga se falar que açaí é sorvete. E muitos comem até com farinha, né? Com farinha não também, muito, gente. No Pará e Amazonas mesmo, e mesmo aqui no Acre, o próprio pessoal aqui de Rondônia também, muitos têm a cultura, sim, de comer o peixe frito com farinha e o açaí, que sim é um creme grosso, posso dizer sim que salgado, né? Porque ele não é doce, mas uns colocam açúcar para comer com o peixe frito, uns colocam sal mesmo para comer com o peixe frito. É muito cultural de região para região. Mas apesar do vilhenense, que é onde nós estamos aqui, falar, isso aqui em Vilhena não tem. Antes que brigam comigo, né? Nós temos que explicar bem. Eu falo que isso é de Ji-Paraná para cima, né? Aqui realmente o tucupi eu pego em Porto Velho para trazer para cá. O jambu hoje já tem muita produção, que é a folha dormente. Tucupi, caldo da mandioca brava. Que se usa muito no tacacá. Exatamente, que é aquele caldo amarelo. O jambu é a folha dormente. Muita gente confunde. Acha, o tucupi que adormece. Não, tucupi é o caldo, né, da mandioca brava, que é um caldo azedinho, um caldo que a gente usa no frango caipira, usa numa rabada, usa numa carne de panela. É um caldo saborosíssimo, que tem um azedinho, tem um sabor único, só encontra no tucupi. E o jambu é uma folha. Pedro, por que usa o jambu? Ela é tempero? Ela não dá muito sabor. Ela tem um sabor leve, o jambu, só que ela tem aquela dormência que é significativa. É a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. Ué, nas crianças, aquela bolinha que explodia na boca, sabe aquelas bolinhas, não era a sensação? Verdade. O paraense, a sensação é a dormência, e sem contar que ela é super, super, super nutritiva. Não é à toa que os indígenas sempre utilizaram muito como alimento, porque sim, ela tem muito nutriente, muitas vitaminas, que nos dá uma resistência, ou a questão da imunidade, ela é muito positiva, além de vários outros benefícios, que como eu não sou do ramo da medicina, não vou aqui falar. Mas eu sei que é uma folha muito consumida na nossa região, e eu hoje em dia utilizo muito também. Você falou da macaxeira. A macaxeira também pode ser utilizada, né, como algo da nossa região. A macaxeira, ela é a mandioca, aipim, a macaxeira, a mandioca, o aipim. Depende da região, né? Ela é brasileira. A farinha é brasileira. Gente, eu lembro quando era criança, era plantado no quintal de casa. A farinha é tradicional, sim, da região amazônica, né? Que foi quem realmente começou a fazer foram os índios, mas é brasileira, totalmente brasileira. Então, todos os derivados de farinha, de mandioca e a própria mandioca, a macaxeira ou aipim,
sim, é derivado daqui. Com um detalhe. O tucupi, que eu acabei de falar, ele é extraído, esse caldo, da mandioca braba. Olha só. A mandioca braba, ela é uma mandioca que não se come. Ela não dá para cozinhar ela e comer, porque ela é venenosa. Ela tem uma enzima que pode nos fazer mal, sim, e matar. No caso, o ser humano não tem essa resistência a essa mandioca. Mas e por que o caldo do tucupi dá para ser consumido? Porque ela é ralada, ainda crua, arranca, é uma raiz grossona, normalmente é uma mandioca bem grossa. Eles tiram a casca dela, que detalhe, a casca não descasca igual essa que cozinha, não é facinho, tem que ir lasqueando ela. E depois rala, depois de ralado coloca num tambor, deixa ela fermentar. Quando ela fermenta, eles espremem o caldo. Esse caldo, que é o caldo do tucupi, vai para um tambor e fica fervendo ali, ó, por horas. Nesse ferver que mata o veneno da mandioca braba. E aí, essa mandioca braba só tem aqui na região amazônica. Essa nós não encontramos. E aí, é feita a farinha d'água, que chama, que é aquela farinha mais grossa. Essa só existe aqui. Olha como a cultura do Brasil... gente, eu gosto dessa farinha, é uma delícia. É rica, né? Demais. Porque, essa tipo, dessa mandioca braba que é feito essa farinha d'água, que é uma farinha mais grossa, que só existe aqui na nossa região. A farinha é feita no Brasil inteiro. Mas essa farinha... E sabe o que acontece? Tem gente que fala, por que a farinha do Pará é tão saborosa? Por que a farinha de Manaus é diferente da de Rondônia? A gente não fala muito do vinho, do terroir, da uva. O terroir é a terra que a uva é plantada. A gente fala muito que tal região Malbec é melhor, tal região Cabernet, que são as uvas específicas. Não adianta, na região de Manaus e de Belém, a produção de mandioca parece que ela é mais rica, no meu ver. Por isso que é e mais não desmerecendo, saborosa. até o Acre, que é muito famoso. Assim, Rondônia tem uma farinha maravilhosa, mas cada uma tem uma característica diferente, e isso é por causa do terroir. Não é que um produz errado e o outro produz melhor ou não. No meu ver, é a qualidade da matéria-prima que cada terra entrega, porque a Amazônia ela é gigantesca. Então não dá pra gente comparar que a mesma mandioca daqui é a qualidade da mandioca de Belém, por exemplo. Pedro, quando você fala de regionalidade, tem um negócio que casa muito bem com a culinária regional, que é a agricultura familiar, porque se você não tem agricultura familiar, você não consegue ter esses produtos diferentes dentro da sua região. E como que é a sua relação com a agricultura familiar? Joel, até essa semana eu estava na feira, fui 2 vezes na feira, fui no domingo e fui na quarta. E se vocês, aqui não dá para voltar os stories, mas tinha stories de mim na feira o tempo todo. E assim, eu falo que é o mínimo que eu tenho que fazer com a agricultura familiar, é ir prestigiar os feirantes. Hoje só existe regionalismo do chefe Pedro dentro de Vilhena e no Cone Sul por causa da produção local, devido à à agricultura familiar. Se nós não tivéssemos as feiras aqui, eu não teria chicória, por exemplo, que é um tempero excelente na nossa gastronomia amazônica, que é o coentro da Amazônia, que é o coentrão do norte, que muita gente chama, ou chicória também tem esse nome, que é um coentro que eu falo que ele é um coentro adocicado, um coentro maravilhoso. A pimenta de cheiro, por exemplo, as pimentas de cheiro maravilhosas que nós temos é da nossa região, eu utilizo muito no nosso tempero. Eu tô falando assim, de temperos básicos, tá? Mas assim, fora, castanha é da nossa região, eu utilizo muito a castanha aqui. A castanha do Pará, a castanha do Brasil, é a castanha nossa, é uma castanha que é do Brasil inteiro. Mas com todo o respeito ao Pará, que sim tem uma produtividade enorme de castanha e ganhou esse respeito. Então, assim, se eu não tivesse a feira, e detalhe, tá, Joel? Eu falo que o vilhenense, eu acredito que o rondoniense no geral, porque pelo que eu sei, todas as cidades são no mesmo sentido. Nós somos, Kézia, Joel, privilegiados, porque além de a gente ter a feira todos os dias da semana, se eu não me engano é quase todos os dias, falha um dia, cada vez é em um bairro. Eles que vão até nós, eles que vão até o nosso bairro. Eles fazem que nem aqui em Vilhena, por exemplo, é na Melvin Jones, é na Paraná, é no São José, é no centro, tô mentindo? Verdade. Então isso, quem ganha somos nós. Eles vão perto da nossa casa pelo menos uma vez por semana para a gente não deixar
de ter o produto, o ingrediente regional de mais qualidade, né, da nossa, valorizando, voltando para o nosso próprio bolso, pode ter certeza. Vamos falar de economia então também, volta isso para nós mesmos, porque se a gente é cliente, né, da terra, é para nós mesmos que isso acaba retornando. Então assim, o produtor local, assim, cara, não podemos tirar, eu sempre falo com todo respeito, a amplitude que o agronegócio traz para o fomento da nossa cidade, do nosso estado e da nossa região, porque é sim importante financeiramente, em todos os sentidos, de emprego, enfim, o que gera de emprego, de respeito, mas a agricultura familiar tem que acompanhar junto, porque faz parte de manter a cultura viva. Quando a gente fala dessa valorização, como que é essa receptividade, Pedro, das pessoas que vêm de fora? Porque, por exemplo, nós somos aqui de Rondônia, então quando a gente vai pra praia, a gente vai pro Nordeste, a gente quer comer camarão, né? Eu, pelo menos, já vou com esse pensamento. Gente, eu vou comer lá, eu vou chegar lá, vou comer tudo. Camarão, lagosta, vou comer tudo que tem lá, né? E que não tem aqui. E quando a gente encontra aqui, de certa forma, né? É mais caro e é mais difícil para ter esse acesso, né? Isso. E como que é essa valorização das pessoas que vêm de fora? Por exemplo, você que é proprietário, tem 2 restaurantes aqui. Essas pessoas chegam aqui e já procuram o peixe, por exemplo? Antes, como eu falei, o meu primeiro restaurante, o Sugestão do Chefe, eu não comecei nessa pegada. Era uma comida caseira, nada de industrializado, mas eu não focava 100% no regionalismo. O que eu fui focar foi depois de meio ano, quase um ano dele aberto. E eu lembro que às vezes chegava pessoas no restaurante perguntando o que era da terra. Entendeu? E eu às vezes ficava meio sem graça por causa disso, porque eu falava, pô, realmente eu não tenho nada que seja específico da nossa terra. E assim, hoje acredito que por essa divulgação que eu venho tentando cada vez mais fomentar, e não só por isso, pela a cara do nosso restaurante, acho que quando a gente chega, eu sempre falo, por mais que um chama restaurante catarinense, é porque o ponto já existia, eu não pude mudar, mas a culinária de lá é amazônica. Então, eu uso temperos amazônicos. Então, eu acho que quando a pessoa entra no nosso restaurante, hoje em dia, quando ela vai no catarinense, ou quando ela vai no Sugestão, ou quando ela me pede um cardápio para fazer um evento, ela já sente isso. E eu percebo que o elogio, ele é o dobro, sabe, ou até mais, quando a pessoa come algo. Mas isso é pirarucu? Não, mas tipo assim, o cara fica impressionado quando come, porque tem gente que fala, pirarucu é seco. Pirarucu não é uma carne suculenta. Sabe, tem uns certos preconceitos. O jambu é dormente, é uma sensação estranha. E quando você quebra essa barreira e a pessoa ainda gosta, parece que o elogio ele é ainda maior. Então sim, eu percebo que a procura pela Amazônia, Kézia, é muito, muito grande. Desde o conteúdo digital das pessoas. O que você está usando aí? Quando vê que é um produto que não conhece, nunca nem viu, porque não é da nossa região. Ou até mesmo quando vem nos restaurantes ou na nossa parte de eventos para poder prestigiar, querem sim cada vez mais conhecer o que é da nossa terra. Importante isso que você falou, Pedro, sobre regionalidade, o estado de Rondônia criando aí, né, o seu marco, criando as suas identidades, suas raízes. E eu queria perguntar para você, como que vocês fazem? Vou usar um exemplo aqui, drúxulo, um celular, por exemplo. O celular ele vai se atualizando. Todo ano ele tem algum componente novo, ele tem alguma peça nova, ele tem algum programa novo, algum aplicativo novo. E como que a culinária faz isso? Legal, Joel. Essa pergunta ela é especial em todos os sentidos, porque assim, um dos fatores assim primordial para a culinária é acompanhar essa mudança como de um eletrônico, por exemplo, é a evolução da matéria-prima. É você ter a matéria-prima. Não adianta às vezes muito eu querer criar um prato para um restaurante e eu não ter os ingredientes à disposição para mim criar. Mas no decorrer, por exemplo, de um ano para o outro, você vai consolidando fornecedores de certos tipos de matéria-prima que às vezes você ainda não tinha. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Vilhena, eu nem conhecia o cumaru, que é a baunilha da Amazônia. Hoje eu utilizo o cumaru em quase 100% das sobremesas que eu faço. Não utilizo canela e não utilizo cravo. Então, eu utilizo o cumaru.
né? Por exemplo, o bacupari, que é uma fruta. Cara, eu morei a vida inteira em Rondônia, eu conheço ingá, que é muito tradicional aqui, eu conheço tamarindo, eu conheço araçaboi, cupuaçu, graviola, mas eu nunca tinha escutado falar no bacupari quando eu era criança. Eu já tinha visto, mas na minha casa, na nossa cultura, e cara, o bacupari, ele é praga nessa Bolívia e nessa Rondônia, é praga nos pastos, é praga em tudo quanto é lugar e é uma fruta de um sabor maravilhoso. E eu vou te falar, Joel, quando eu conheci a fruta, eu comi ela assim, não, é gostoso e tal, mas como é que usa esse trem? Como é que tem um monte de caroço dentro, e aí será que esse caroço amarga? Se eu bater ele e a casca, eu posso cozinhar junto? O que eu vou fazer com isso? E aí o chefe, no caso, tem as técnicas, às vezes é cozinhando o tamarindo, por exemplo, você tira a polpa dele, tira aquela casca que dá um trabalho lascado, depois coloca ele de molho na água, na geladeira de um dia para o outro e no outro dia você passa ele na peneira. Não vai com ele no fogo. Já o bacupari, para mim utilizar ele com casca e tudo, só que, cara, eu já perdi receita de bacupari porque eu não sabia como que eu ia usar aquela matéria-prima. Mas quando você é cozinheiro, quando você descobre os ingredientes, como eu te falei agora, que é os ingredientes que faz você ir evoluindo. Aí você começa a criar testando, certo? Hoje eu faço crocante da semente do bacupari. Eu faço geleia de bacupari para fazer com porco. Eu faço mousse de bacupari, eu uso o bacupari em todos os sentidos da culinária. Então antes eu nem conhecia ele. O cumaru a mesma coisa. Então só para finalizar esse exemplo, Joel, eu peguei aqui a base. Para mim a evolução, Kézia, é a gente primeiramente no ingrediente para a cozinha. E aí depois vem o equipamento, a sua criatividade, que se você está praticando sempre, assim como em tudo, a sua criatividade está aguçada, você tem várias ideias, você está ativo na cozinha, você não está ali, às vezes vou na cozinha e fico 200 horas dentro do escritório e esqueço que eu tenho que cozinhar. Então é essa questão, praticando, e aí você compra um equipamento que te dá às vezes uma textura diferente, às vezes um forno melhor, enfim, vai testando e evoluindo dia a dia. Mas Joel, é sim um desafio para o cozinheiro, cara, porque como eu falei, né, às vezes a gente não tem nem conhecimento de como pegar, quer dizer, essa matéria-prima na mão. É um gancho que eu vou fazer aproveitar, que a gente está falando sobre isso, você está falando sobre os produtos. Eu queria saber assim, você já errou um prato? Já se arrependeu de algum prato? Já errei prato, já me arrependi de prato, é normal. O cozinheiro, né? Tá testes doido, ali não não dá tem muito certo, dessa faz de aí. novo até dar certo. Esse bacupari mesmo, essa geleia, você até me fez lembrar, foi uma que eu lembro que uma vez eu perdi um panelão. Porque uma vez eu fiz uma panelinha e eu não me toquei da questão da semente que eu tinha tirado, a semente. E aí depois, quando eu fui fazer panelão, eu esqueci de tirar a semente e fui bater. Cara, amargou toda a preparação, não tive como utilizar. Não teve como eu salvar, amargou mesmo. Porque a semente ali, naquele caso batido, não tinha nem lógica eu ter batido ela junto. E eu esqueci, depois que o teste que eu tinha sido feito era sem. Então assim, acontece esses vacilos. Na parte de gravação, eu até esses dias atrás falando com o Anderson, depois de aí uns 5 meses gravando 3 vezes na semana, pelo menos 4 receitas por dia. Esses dias atrás eu errei uma receita e falei, não, antes isso aqui a gente não posta, porque ficou ruim, não deu certo. E é normal, cara, a gente tá, como eu falei, também sempre em evolução. Chefe de cozinha não é porque é cozinheiro que, né, não vai errar fazendo uma comida. Isso aí é super normal. Interessante que a gente falou aqui do peixe, falamos aqui de temperos, né? Falamos aqui da mandioca. Mas existe alguma época do ano, Pedro, que daria pra gente aproveitar mais? Por exemplo, a gente tá agora na época da manga. Isso. A manga é uma fruta que perde, né? Perde aqui na nossa região. Eu ouvi um relato essa semana, que eu fiquei impressionado. Manga de todo jeito. Uma pessoa veio, né? Uma parente da minha sogra veio e ela falou assim, ó o depoimento dela, ela é do Paraná. Ela falou que saudade que eu tava daqui, porque aqui eu encontro manga, lá eu não encontro. Tá vendo? Como e aí, gente, a manga... E quando encontra não é essa suculência da nossa. Não é. Entendeu? Não tem essa suculência. Caro também. A nossa é suculenta, ela tem um caldo, ela é...
viçosa, como Gente, diz, né? nessa época, você faz salada de manga, suco de manga, você consegue utilizar essa fruta de várias formas. Perfeito, a manga ela é maravilhosa. E assim, uma dica que eu sempre falo é que às vezes a gente tem a falsa ilusão de que, só dá para mim utilizar o ingrediente enquanto ele tá, tipo assim, tem 10 mangas aqui. Enquanto tá bom eu vou usando, depois que apodreceu eu vou jogar fora. Uhum. E tem certos tipos de preparo, eu vou dar um exemplo de um prato maravilhoso que eu sei que a maioria aí gosta. Pêssego em calda. Vocês gostam de pêssego em calda? Eu sou fã de pêssego em calda. Delícia. Para mim, o pêssego em calda ali muito bem feito, ou até o enlatado eu gosto. Você pode fazer a manga em calda. Olha aí, ó, uma dica, gente. Entendeu? Olha aí, ó, o sabor da manga. Ela não é similar de um sabor de um pêssego. Os dois são bem saborosos e bem suculentos. Você pode fazer uma calda de açúcar grossa, fazer a manga na compota, botar ela cozinhar em banho-maria, igual é feito as compotas de pepino, de qualquer coisa nesse sentido, para dar a pressão e ela dar uma leve cozida naquela calda. E você ter essa manga reservada. Cortar os cubos dela, congelar para fazer suco, deixar ela congelada também é super bacana. Fazer a própria geleia dela para você ter. A manga tem muita doçura, não precisa de muito açúcar. Ou quer usar o demerara, quer usar o açúcar mascavo, dá também. Eu também tenho muita dó, Kézia. Por exemplo, o araçaboi também é um que quando dá no pé, não sei se é assim, mas na casa de vocês, ele dá, tudo amadurece de uma vez e parece que tudo, se você deixar, cai no jeito. rápido. Desse jeito. O araçaboi é desse jeito, ele é sensível, uma pele fininha, um cheiro maravilhoso, mas ele é desse jeito. Eu tô tentando lembrar de uma outra fruta. E tem lá no quintal aquela frutinha pequena. Cajamanga, Pedro. Ai, que delícia. Mas esse espinho da cajamanga, como que lida com ele? Então, eu ia falar agora que o perigo da cajamanga é o espinho, né? Muita gente não come cajamanga porque ela olha que loucura da natureza, né? Gente, ela é uma semente espinhosa. Então, se você colocar ali e morder de uma vez, olha o perigo, a pessoa confundir com uma manga, né? Mas a cajamanga ela é muito maravilhosa, tem um sabor único, e quando eu vou utilizar ela para fazer molho ou qualquer coisa, tipo, se você cortar ali, você perde muita polpa da semente. Então eu tiro a casca e normalmente coloco ela cozinhar com um pouco de água. Porque daí, cozinhando, como ela é uma fruta, ela amolece muito rápido e aquela polpa se desprende daquela semente espinhosa e você não tem perigo daquilo ir para comida também. Mas eu utilizo também, é maravilhosa a cajamanga. Tem uma fruta aqui na Amazônia, Kézia, que eu não sei se você conhece da região de Costa Marques, que é o cajá. Cajá. Já ouviu falar? Que é uma frutinha. Esse cajá, para mim, eu salivo de falar do cajá. E aqui só existe na Amazônia o cajá. O cajá é igual o cupuaçu, parece que é um sabor único dessa terra que Deus colocou a mão e falou, não, tem que ter esse sabor na terra. Desse jeito. Tem igual o cupuaçu e o cajá. É bem isso. Né? E uma questão também, Pedro, que nós estamos vivendo aí as altas temperaturas, né? É um problema global, aquecimento global. E como que a culinária acompanha isso? Vocês também vêm pensando assim, vêm estudando pratos para ser mais refrescante? Olha, legal essa pergunta. E assim, até voltando um pouco na questão da manga, depois olha lá no canal do YouTube, TikTok e Instagram. Tem uma bisteca de porco que eu postei já pensando nas receitas de Natal, porque tem tudo a ver com o Natal. Que é uma bisteca de porco grelhada e eu fiz ela num chutney de manga. O chutney é um prato muito utilizado, vamos dizer assim, região havaiana, região mais de praia, é muito utilizado o chutney, que é uma compota de manga com uva passa, gengibre ralado, alho frito. E aí você come isso normalmente com carneiro ou com uma carne de porco, porque são carnes mais fortes e aceitam esse toque agridoce. Então sim, cara, a gente, por exemplo, essa mistura da fruta com a comida salgada, com uma carne de porco, já é para dar um frescor, já tem tudo a ver com essa questão de ser uma comida mais leve, ser uma comida com a ideia mais de quebrar esse calor no nosso paladar também. Então, com certeza, e assim, o próprio tempero fresco, que eu sou apto 24 horas dentro da minha comida, ele traz essa sensação. O tempero fresco, ele também tem muito isso. Então, o tempero fresco ele envolve tudo, até a hortelã
é um tempero fresco. A salsinha, a Gengibre cebolinha, não, né? a chicória. Não, o gengibre já não, puxa mais mas pro- também um tempero, uma raiz que nós utilizamos que remete a essa ideia do frescor, Aham. né? De você sempre, quando você pensa em gengibre, você não pensa numa comida pesada, você pensa numa comida mais leve e você pensa numa comida realmente mais fresca nesse sentido. Gente, olha, quantas coisas, né, a gente Nossa, já quanta abordou aqui, informação, né? Então, em tão pouco tempo, assim, para você ter uma ideia de como é rico, né, o nosso estado, de como é rico a nossa Amazônia e de como que a gente precisa pensar também na questão da preservação. Né? Perfeito. Na questão mesmo da gente cuidar daquilo que é nosso. Isso. Será que a gente tem essa consciência, né, da questão da preservação dos nossos rios, por exemplo? Né, Será que a gente vai ter essa fartura Será que a gente de vai ter essa manga, fartura de daqui cajá uns daqui anos? 10, 15 anos? Já pararam para pensar nisso? Que Não, loucura. não me fale nisso, porque o meu ganha-pão vem dessas matérias-primas, né? Né, como Então que é eu me rico. preocupo, né? Mas com certeza a gente tem que se cuidar mesmo. Essa semana, tava falando, eu recebi uns descartáveis para o buffet e eles eram ecológicos. A gente, nas nossas operações, já tem um tempo que eu venho falando com o meu irmão que a gente teria que pensar mais assim. Começamos pelo buffet, porque hoje em dia ainda tem um custo mais alto você partir para esse lado de ecologia, mas sim é super importante a gente começar a pensar ainda mais assim, ó, todo mundo fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, a Amazônia é o pulmão do mundo, então nós que estamos aqui, mais do que nunca devemos nos honrar de estar aqui, mas também devemos cuidar e fazer a nossa parte, incentivar, não só ser da boca para fora, mas incentivar também as pessoas ao simples lixo na rua, pessoal, que tem gente que ainda abre uma janela hoje para jogar um lixo na rua e esse lixo vai para os nossos rios e isso infelizmente a gente tem que começar a mudar. A gente abordou aqui a questão da agricultura familiar, mas sabe o que eu lembro, Pedro? Que quando eu morava, né, lá no interior, lá em Costa Marques, por exemplo, gente, tinha tudo no quintal de casa. Você entendeu? Até aqui, a minha mãe mora num terreno que é grande aqui na cidade, mas assim, se você parar para analisar, até tem um hino que fala, né, que tudo que você planta, né, dá, se plantar, dá, porque tem mamão, a banana, limão, a manga, Nossa, mãe, o limão, o cajá. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Não tem aquele tomatinho pequenininho? Tomatinho cereja, aqui a gente fala tomate do mato também. Você acredita? jaca também, né, tem bastante. Entendeu? Jaca é praga também, quando dá jaca em algum então, lugar. assim, você chegava na casa das pessoas e tinha tudo no quintal, muitas frutas, era muita verdade. fartura, você entende? A fruta que não tinha na sua casa, do vizinho tinha, É ele te dava, verdade. porque você tinha que dividir para não estragar, né? Né? Então, assim, eu lembro que faz muito tempo que eu não como caju. Você lembra do caju? Conhece o caju? Sim, conheço o caju, certeza. Gente, então é muita fartura. Exatamente. Né? E aqui tem tudo, tá vendo? Tem uma cidade no Nordeste que tem o maior cajueiro do mundo, né? Não sei se vocês já viram isso, que é Natal, não é? Tipo, dá pra ver do Google Maps, dá pra você identificar que ali aquela região é diferente de tão grande que é esse cajueiro. E para você ver que o Brasil ele é rico nesse sentido, o regionalismo ele é rico nesse sentido. A gastronomia, por exemplo, ela é rica nesse sentido. Por quê? Porque muitas vezes não quer dizer que eu estou usando um caju aqui na Amazônia que ele não seja regional, ou que o caju lá no Nordeste não seja típico de lá também. O que altera são temperos, modos de preparo. Tem vários detalhes que faz esse regionalismo acontecer. Nós falamos aqui da mandioca, né, Kézia, por exemplo, que ela é no Brasil inteiro. Então, um prato com mandioca, no Brasil inteiro, ele é regional. Lógico que o chefe ali vai dar os toques. Por exemplo, eu com o cumaru, que é mais presente aqui na Amazônia, com o próprio tucupi, como eu falei. Então, aí cada chefe vai pegando esses ingredientes comuns e às vezes mesclando com o que não é tão comum, mas na terra dele é mais comum para se tornar ainda mais regional, né? Pedro, cozinhar não é fácil, você como chefe de cozinha entende muito mais que eu. E nós falamos sobre a relação da culinária com o aquecimento global. E agora eu queria te perguntar sobre a culinária, sobre a ansiedade, porque as pessoas querem as coisas cada vez mais rápido, cada vez mais ágeis. E como que um chefe de cozinha
lida com a ansiedade das pessoas. Você acaba acelerando o processo ou não? Você teve que adaptar? Teve algum prato que você demorava muito, que você falou, não, esse prato eu vou ter que acelerar ele, eu vou ter que arrumar um jeito de fazer ele mais rápido? Joel, assim, ó, se eu for pegar por base das duas cozinhas que eu tenho mais como carro-chefe hoje, são duas cozinhas que não me traz tanto esse problema à tona, porque elas já têm a comida entregue quando a pessoa chega, porque é um serviço de buffet, é um serviço a quilo, é um serviço que a comida já está lá. É lógico que vários detalhes nas operações ou vários pratos, às vezes eu não consigo executar da forma... Vou dar um exemplo, o risoto. O risoto ele é ideal você fazer ele e já servir. No estilo de buffet, ele fica ali parado enquanto as pessoas vão se servindo. Mas como, por exemplo, o pessoal gosta bastante do risoto que eu faço, eu adapto ele e coloco ele no buffet. Mas não é o ideal, entende, de serviço. Então o que eu quero te dizer com isso? Tipo, quando eu for para um à la carte, com certeza esse é o maior desafio do chefe num trabalho à la carte, ou como eu já faço eventos, por exemplo, nos eventos a noiva fala 8 horas da noite é o buffet, tem que servir, às vezes é pontual, às vezes atrasa para 8h30, 8h40, às vezes, mas tem que estar ali pronto e tem horário para ser servido. E aí, cara, tem toda uma logística que envolve o cardápio que você criou, como você criou esse cardápio, como é o tipo de finalização, quantas pessoas você vai precisar ali ou no restaurante ou nesse evento para finalizar esse prato e ele não demorar para o cliente, né? Os equipamentos, hoje são super importantes os equipamentos. Às vezes eu vou grelhar uma carne, então essa minha grelha, que olha a potência, é uma coisa industrial, é uma coisa que vai entregar rapidez, então... Hoje um chefe, para ele elaborar um cardápio de evento ou um à la carte nesse sentido, nós pensamos em tudo. E tudo, cara, às vezes tem gente que tem na cabeça, tanto é que às vezes a pessoa chega num restaurante à la carte, um restaurante, tem como tirar a cebola do molho da carne ou qualquer coisa. Cara, esse molho foi preparado durante a semana, num pré-preparo, numa mise en place que a gente chama, que é o pré-preparo. Então o chefe, ele faz pré-preparos, ele se organiza, ele tem equipamentos, ele faz cardápios que condiz para a entrega adequada no horário, no tempo e em tudo certinho. Eu falei que os meus restaurantes não atendem exatamente esse horário, mas atende também, porque se dá um pega lá na fila, eles têm que colocar o arroz lá, repor o arroz, repor a farofa, os refogado, enfim. Então também a operação por trás de cada restaurante desse, esse é o papel principal do chefe. É você fazer essa organização nesse sentido de cardápio, matéria-prima, organização na mão da sua equipe, equipamento, você que tem que saber o que precisa para entregar com tempo. Então esse é o maior desafio. E depois disso, você treinar a equipe. Fazer a equipe, fazer a comida como você pensa, como você planeja. Os ingredientes não tem como muito fugir, que é você que faz o planejamento. Mas a execução, aí vem o maior desafio de todos, que é você ensinar as pessoas a fazer a comida como você pensa. Bom, acho que é isso, né, Joel? Já pra gente finalizar, né, esse primeiro episódio, deixar um recado para quem tá começando agora, né? E para quem, assim, já pensa também em valorizar essa questão da culinária regional, né? Que é muito importante, que nem a gente falou de várias opções aqui, a gente falou dessa questão da preservação, da valorização também, né, do que é nosso, do que é da nossa região. Exato. Kézia, assim, primeiro eu queria deixar bem claro, eu sou um aprendizado da culinária amazônica, um aluno da culinária amazônica, vamos dizer assim, eu estou dia a dia evoluindo. Eu vim aqui falar, tudo que eu falei aqui é de conhecimento que eu vou adquirindo nesses anos, trabalhando com cultura amazônica e aprendendo com grandes chefes da Amazônia também. Às vezes se eu falei alguma besteira, alguém quiser comentar ali e me corrigir, mas eu acredito que tudo foi de experiência, vivência mesmo, então vai estar mais ou menos de acordo. Mas a mensagem mais direcionada é o seguinte: a Amazônia, ela é rica no mundo. Ela é rica no mundo. Em qualquer país que você for da Europa ou Estados Unidos, aonde você for, a Amazônia é rica no mundo. Você fala Amazônia, as pessoas param para te ouvir. Você é da Amazônia, o cara quer te ouvir. O cara quer falar com você se você é dessa região. Então, valorizar a Amazônia,
sempre, todos os detalhes, a produção local, nós estamos falando aqui de gastronomia, mas de todo tipo de produção local feito aqui na Amazônia. Eu dou o exemplo sempre de como o presunto de Parma ou Ramon, né, ou como o queijo brie na França é muito famoso. Mas por quê? Porque eles têm orgulho primeiro disso. Exatamente. Entendeu? Eles têm essa potência de o meu queijo brie, o meu presunto de Parma, o meu salame, eles se orgulham disso. Você vai nessas regiões e que fortalecem cada vez mais essa cultura deles, eles têm esse orgulho. O próprio pessoal gaúcho não tem muito disso, meu churrasco. Meu chimarrão. Meu chimarrão. Então, isso que a Amazônia... cada vez mais, por mais que nós aqui estamos em Vilhena, uma colonização mista, ou qualquer estado, qualquer região aqui do nosso estado, Acre, Amazônia, Belém, enfim, a região amazônica num todo, nós temos que se orgulhar, porque os ingredientes daqui só existem aqui. Não, assim como ingredientes, o queijo brie, a cultura do queijo brie é produzido lá, o açaí puro é daqui, o tucupi puro é daqui, o pirarucu é da região amazônica, o tambaqui tem como origem região amazônica. Então, se orgulhar primeiramente do que é nosso, sempre levantar essa bandeira. E para quem está começando, eu falo assim, nada impede de você trabalhar com outros, falando no ramo de culinária, nada impede você trabalhar com outros, mas eu sou do ramo do sushi, mas eu vim para cá e eu quero fazer uma cultura mais um churrasco mesmo do gaúcho e tal. Mas nada impede de você fazer um chimichurri pro churrasco, que vai uma castanha triturada lá, que vai uma chicória picada lá. Nada impede de você dar toques amazônicos, detalhes, que vai continuar valorizando a nossa terra e você vai fazer o produto que você quer fazer, que é o churrasco. Então, mesmo quem está começando, não deixa de pelo menos um toque especial da Amazônia ter no seu cardápio, porque pode ter certeza que isso vai ser um benefício ao seu próprio negócio e a você como profissional também. Essa é a minha dica. Olha aí que bacana, agradecer demais a sua participação. Para quem está nos assistindo, já seguiu o Pedro Bagato lá nas redes sociais também, Instagram, e também seguir o nosso podcast aqui, ó. Nós estamos presentes no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook, em breve no Spotify. Então estaremos em todas as plataformas aí para você. E eu tenho certeza que esse primeiro episódio teve muito conhecimento, muita coisa sobre a culinária. Se a gente fosse explanar tudo, né, Kézia? Olha, seriam muitas horas. É bom que eu posso receber outros convites daí. Outras oportunidades com certeza virão. Que eu legal. tô muito feliz aí com o resultado. E você, Kézia? Então, gente, nossa, gratidão sempre. Aproveitar e agradecer também, né, o WR Estúdio Móvel, gente, onde nós estamos gravando aqui, né, o espaço bem aconchegante. E é isso, este é o nosso primeiro, né, episódio da primeira temporada do Infocast Vilhena, o seu podcast de assuntos importantes e relevantes. O nosso primeiro convidado de hoje, chefe Pedro Bagato, então estamos gratos. Aproveita também para compartilhar esse conteúdo, viu? Para aquele amigo, para a família, para aquele conhecido de outro estado, né? De outra região. Aproveita também para curtir o nosso conteúdo. Chefe Pedro, muito obrigada. Gratidão sempre. Obrigado vocês, obrigado a WR também. Joel, Kézia, parabéns mais uma vez. Estou muito feliz em estar aqui. E espero, como eu falei, ser convidado outras vezes. E estou muito feliz também de poder falar um pouquinho, principalmente sobre essa gastronomia que é tão rica no mundo, como eu falei. Grande beijo a todos, obrigado vocês também, sucesso. Obrigado, galera. Siga e compartilhe. E esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu!